Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, vamos ler do versículo 25 até o 32. Amém? Mateus 14, vamos ler do versículo 25 até o 32. Uma história bastante conhecida, né, da igreja. Mas hoje o Senhor vai nos entregar uma ótica nova a partir daquilo que Ele tem para nós. Você crê que o Espírito Santo vai falar com você? Amém? Amém? Porque é preciso estar convicto de que o Senhor irá falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só situar aqui a igreja. Aqui, Jesus, ele tinha saído de Nazaré, né, quando ele é repudiado pelos seus conterrâneos, né? E aí ele vai pelaquela margem do Mar da Galileia ali, pega o barco e vai para um lugar deserto. Então, aqui, depois de ter multiplicado pães e peixes, está acontecendo isso aqui que é a famosa história de Pedro, né? Então, vamos ler aqui. Amém? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, aterrorizaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha, né? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? O tema da palavra de hoje é: não perca o foco. Amém? Amém. Qual é o tema da palavra de hoje? Não perca o foco. Então fala para a pessoa que está do seu lado: não perca o foco. Não perca o foco. Fala para outra pessoa agora: não perca o foco. Não perca o foco. Tem aquela galera aí que está desde 2002 tentando entrar na academia toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira eu vou entrar na academia, mas já tem 10 anos que você tenta entrar na academia. O que é que está faltando? Foco, né? Tem uma galera aí que vai pedalar aí, né? Tem uma galera aí que a gente falou que ia evangelizar aí nos povoados de bike. Tá faltando o quê? Foco, porque é uma pedalada, viu? Meu Deus. Mas não percam o foco. Não percam o foco. Glória a Deus. Primeiro a gente precisa lembrar, né? O que é foco, né? Quando a gente fala não perca o foco, é necessário que a gente resgate em nossa mente o significado de foco, né? E foco é o ponto ao qual converge alguma coisa. Ou seja, é um ponto onde está, né, se direcionando alguma coisa, direcionando várias coisas para um mesmo ponto. Então, aquilo é um foco. Só que o foco, né, como a gente conhece, ele é originado de uma palavra latina, fox, que significa fogo, né, lareira ou braseiro. De um modo geral, né, quando nós dizemos que temos foco em algo, é onde nós estamos direcionando o nosso investimento, né? Nosso investimento de tempo, financeiro. Então, quando dizemos que temos foco em algo, esse algo normalmente é aquilo que direciona, que nos tira
e nos direciona e nos faz direcionar os nossos investimentos, seja ele de tempo ou recurso financeiro mesmo. E por que é importante falar isso, né? Porque falar não perca o foco é o mesmo que falar não perca a chama. Não perca a chama, não deixe o fogo apagar. Não perca o foco. Quando alguém diz a você, não perca o foco, é a mesma coisa que ela está dizendo assim, ó, não deixe que a chama se apague. Não deixe, né? Não permita esfriar. Não permita se esfriar. E isso vocês vão concordar, porque às vezes você vai falar, né, daquilo que você está com foco agora para fazer, seja faculdade, seja academia. Às vezes, quando você está fazendo sua casa uma reforma, quando você tem foco em alguma coisa, quando você começa a falar sobre aquilo que você tem foco, dá até aquele queimor por dentro, aquela emoção, né, de falar sobre aquilo. Então, não é à toa que a pessoa que fez, né, a ligação entre essa palavra, ele traz essa conotação. Quando tiramos os olhos que o Senhor nos deu para um direcionamento, nós perdemos o foco. O Senhor, ele entrega uma direção para todos nós. E quando nós tiramos os olhos disso, nós perdemos o foco. E é mais ou menos o que está acontecendo aí, nesse contexto. E a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o texto, porque talvez vocês não tenham visto ainda com essa ótica, né? E o Senhor trouxe essa noite para a gente poder aprender mais. Amém? Então vamos ler mais uma vez o versículo 26 e 27. Amém? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham. Normalmente, quando tiramos os olhos da direção que o Senhor nos dá, né? Quando tiramos os olhos do nosso foco, a primeira coisa que nós perdemos é a coragem. Você acredita? Quando tiramos os olhos da direção que o Senhor nos deu e permitimos, né, desfocar, a primeira coisa que nós perdemos é a coragem. E isso é muito perceptível aqui no texto. Só que prestem bastante atenção. Por que, Felipe, você está afirmando que eles perderam a direção? Olha só, como eu tinha dado de introdução, eles estavam na onde? Eles tinham acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes, lembram? Eles tinham saído de Nazaré lá, tinham feito aquele percurso, tinham ido para um lugar deserto, a multidão vendo Jesus o acompanha, chega ali, né? Eles começam a ficar mais um tempo, e Jesus começa, Só que Jesus, no final do dia ali, quando os discípulos recadam os cestos ali das sobras, né? Jesus chega assim para os discípulos e diz, olha, vão na frente, que logo em seguida eu irei. Veja só, princípio básico da física aí para quem gosta. Temos dois corpos partindo do mesmo ponto. Um saiu primeiro e o outro ficou. Certo? Um saiu primeiro e o outro ficou. Vamos levar em consideração, olhar para frente, para a direção, né, que nós estamos indo, para lá, para a bateria, na direção da bateria. Os discípulos saindo na frente não poderiam ter visto Jesus. Significava o quê? Que eles estavam na direção errada. Eles perderam o foco que o Senhor deu a eles. E por que isso aconteceu? Porque o Senhor deu uma direção aos discípulos, olha, vão para Genezaré, e logo em seguida eu irei. E os discípulos, no meio do trajeto, eles simplesmente decidem olhar para um outro lado, né, que não era a direção que o Senhor tinha os dado. E porventura dessa, né, falta de foco, desse desviado olhar, eles temeram, perderam a coragem. Quando
um pescador, né, ou então alguém da marinha mercante, ele vai navegar, ele faz um planejamento, né, para sair do seu ponto A para o seu ponto B, ele estuda a rota, mas o Senhor deu aos discípulos um direcionamento. Olha, vai lá, né, e vai até Genezaré e anuncia a mim, né, diga que eu estou chegando. Só que foi o que aconteceu. Os discípulos não tiveram tempo de fazer esse planejamento, olhar para ver se tinha nuvem e tal. Eles simplesmente botaram o barco dentro da água, porque estavam debaixo de uma palavra, e vai com o barco para dentro do mar da Galileia. E aí vai fazer a travessia. Só que o que é que acontece aqui agora? Em meio ao caminho, né, quando eles estão no meio do caminho, eles encontram uma grande tempestade, né? Ventos fortes. E existe, para quem é marinheiro, né? Para quem é marinheiro antigo, sabe que existe algumas manobras que podem ser feitas para garantir salvar a tripulação, né? Salvar o barco, salvar as coisas que estão levando. E eu acredito que era exatamente isso que naquele momento os discípulos estavam tentando fazer. Eles estavam tentando se salvar por conta da tempestade. Eles estavam tentando se salvar, eles estavam tentando, né, tomar as rédeas da situação, porque uma grande tempestade tinha se levantado contra eles. E por isso, né, a gente vai ver 3 coisas que os marinheiros eles costumam fazer, né, quando eles estão dentro do mar. Existem 3 manobras que eles fazem. Um aquartelamento, né, que é quando você direciona as velas para o barco virar contra o vento e ele se manter estável, e ele vai se manter indo lentamente ou mesmo parado, certo? Ou até mesmo ele vai ficar parado naquela situação. Uma outra é o navegar empolpado, é quando você vira o barco e faz com que o vento o impulsione, né, indo em favor da corrente, né, indo em favor das ondas. E a outra situação é navegar com as ondas, que é quando você usa a onda, né, você estia a vela e usa a onda para poder ser conduzido por ela. Só que o que eu mais acredito aqui, né, eu falei esses 3 porque são os 3 mais antigos, né? Eu falei esses 3 porque são os mais antigos, e eu acredito que desses 3, o mais provável é que eles estavam fazendo um aquartelamento, né? Eu acredito que o barco estava paradinho, e aí você imagina que o barco parado lhe dá a oportunidade de olhar agora para os lados, né? Lhe dá a oportunidade de olhar para os lados, e agora lhe dá a oportunidade também de ver o tamanho das ondas que está vindo contra você. E aí é onde eles se pegam amedrontados, né? Porque perderam o foco de que eles tinham que fazer a travessia, perdeu o posicionamento de que eles deveriam atravessar, a tempestade não deveria ter sido um empecilho para eles fazerem essa travessia, eles deveriam ter mantido o foco. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Onde estava o Senhor quando eles mais temeram? Bem atrás deles. O Senhor não os deixou ir. O Senhor deu uma ordem e os acompanhou. Ele nunca nos deixou órfãos. Foi o que ele prometeu quando disse que ia ao Pai. Ele nunca nos deixou órfãos. E não foi diferente com os discípulos. Ele disse aos discípulos, vá, né, tome esse direcionamento, mas logo em seguida ele foi atrás. Porque se o diabo tentasse fazer qualquer coisa, ele estaria lá. Ele estaria lá. E independentemente, né, de qual estratégia eles usaram aqui, uma lição muito importante que eu tiro disso tudo é que nem sempre os ventos e as ondas vão soprar em favor do direcionamento que o Senhor nos deu. Nem sempre. Nem sempre as coisas vão ser favoráveis a nós. Nem sempre as coisas vão estar ao nosso favor.
Nem sempre vai ser fácil. Mas o que é que podemos tirar de lição disso? A primeira coisa que nós podemos tirar de lição é que, ainda que a tempestade se levante e pareça que nós estamos só, o Senhor está muito próximo de nós. Ele não está longe para que não possa ouvir a nossa voz, nem sua mão está encolhida para que não possa nos dar socorro. Então, por isso, precisamos manter os nossos olhos focados no direcionamento que Ele nos entregou. Nós não podemos temer o caos que está instaurado ao nosso redor. Nós não podemos ceder à tentação de olhar para fora do barco. Não podemos ceder à tentação de olhar para fora do barco. Porque nós precisamos estar dentro do barco e precisamos levar a todos para o outro lado. Amém? Amém, igreja? Amém. Estamos conectados até aqui? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Amém. É necessário manter-se focado, porque do outro lado ainda há pessoas precisando de salvação. Do outro lado, em Genezaré, a missão é anunciar a salvação do Senhor. O objetivo de quem teve um encontro com Cristo é anunciar que Ele está chegando. Não foi diferente com os discípulos, não é diferente com você. Os discípulos receberam um direcionamento do Senhor. Entra no barco, se direciona a Genezaré, que logo em seguida eu estou chegando. Qual era o objetivo deles irem na frente? Anunciar. Ei, o Messias está chegando. Ele está entre nós. E o objetivo de todo cristão que está aqui nesse auditório é o quê? Glória a Deus. É anunciar que o Messias está à porta, ó, batendo. Não mudou. Lá com os discípulos, a missão era anunciar que o Messias estava chegando. Nossa missão é anunciar que o Messias está chegando. Logo se encontrará com a noiva. Foi por isso que o Senhor Jesus pediu para eles irem na frente. É por isso que o Senhor Jesus pede para que você vá na frente. É por isso que o Senhor é tão longânimo e a gente às vezes se pergunta, mas por que tanta destruição? Por que tanta maldade? Por que tudo isso? É a longanimidade do Senhor, porque o objetivo do Senhor é povoar o céu e não o inferno. E o objetivo de todos aqueles nascidos em Cristo Jesus deve ser o mesmo. Deve ser povoar os céus. Quando estiver no barco, não tente salvar a sua vida em meio ao caos. O caos existe desde aquela época também. A igreja foi perseguida. Foram mortos, torturados, jogados para leões. Em meio a toda a tribulação que está acontecendo, o objetivo ainda continua sendo o mesmo, não é nos salvar. Quem está no barco está salvo. Você está salvo, igreja. Você é salvo. Você é salvo. O objetivo de quem está no barco é anunciar a salvação. É anunciar a Cristo Jesus. Precisamos manter o foco. Precisamos manter-se atento ao objetivo principal ao qual nós fomos designados. Todos eles tinham tarefas primordiais para que o reino de Deus acontecesse. Olha, Pedro era casado, tinha sua sogra e a gente sabe disso. Todos eles tinham papéis importantes dentro da igreja. O Judas era o tesoureiro. Mas nenhuma dessas coisas roubava o foco
do principal objetivo deles, que era anunciar a salvação de Jesus Cristo. Sua casa, sua faculdade, seu trabalho, sua empresa tem que glorificar ao nome do Senhor, honrando o principal objetivo que o Senhor te deu, que é anunciar a salvação, anunciar a vinda dele. Precisamos falar a esse povo que o Senhor está vindo, está voltando, e não é uma frase clichê de séculos. Quanto mais os dias passam, as dores de parto se apertam e o intervalo fica menor, e nós queremos todos no barco. Porque esse é o nosso comissionamento. Foi nos dado pelo próprio Cristo. Olha que honra. O próprio Rei nos entregou um comissionamento. Vamos ler mais uma vez Mateus, versículo 25 e 26. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Gritaram de medo porque temeram por suas vidas. Pois quiseram salvar suas vidas. Mas em Mateus 16, vamos dar um pulinho aí na página. Mateus 16, versículo 25 e 26. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Os homens estarão aterrorizados, temendo pelas suas próprias vidas, no barco, tentando salvar as suas vidas. Eles não entenderam naquele instante o que eles tinham recebido do Senhor. Eles tinham recebido quando conheceram a Jesus a salvação. Mas a ficha não tinha caído. E por isso temiam a vida. Nós temos esclarecimento de que somos filhos de Deus por meio da adoção do Espírito de Deus. Graças à obra que Jesus executou na cruz, não precisamos temer por nossas vidas. Mas devemos entender que no caminho, nosso objetivo não é olhar para o caos instaurado, não é ser bombardeados de informação, como hoje tem acontecido demais, e ficar com medo, às vezes, de sair de casa, ficar com medo de se posicionar contra a injustiça, né? Porque, se eu me posicionar, talvez eu seja excluído, eu não posso me posicionar na minha faculdade, na minha escola, por conta de uma injustiça que ocorra, porque isso me fará ser excluído, né? Eu não posso, por conta das situações que estão acontecendo ao meu redor, permitir que esse caos que está instaurado, e quando eu falo de caos, não estou falando só de guerras, de conflito, mas também de guerras de gênero, né, que a gente tem muito, de ideologia, né? De gênero, a confusão de gênero, como diz o pastor Denis. Quando nós não podemos deixar que esse caos instaurado do lado de fora cale a voz profética da igreja, cale a voz dos santos que estão para anunciar a salvação. Porque muitas dessas ideologias divergem com o evangelho. E muita gente se cala para não ter que contrariar, né? Para não ter que ser excluído, para que não venha ficar de fora de grupos. O caos que está aí fora não pode fazer com que você perca o seu foco, que você perca o seu objetivo. O alvo continua sendo o mesmo.
Cristo, a salvação, tirar os perdidos do caminho da perdição. Nós precisamos entender isso. Os discípulos de Jesus deixaram que as circunstâncias e o caos da tempestade esfriasse a chama que havia no peito deles para anunciar a Cristo, temendo por suas próprias vidas. A segunda coisa que perdemos dentro desse contexto, de quando tiramos os olhos da direção que o Senhor nos deu, né, é exatamente a direção. Porque quando os discípulos estavam indo, né, no sentido de Genezaré, quando eles tiraram o foco da via que eles deveriam fazer, né, da direção que o Senhor tinha dado, eles ficam desorientados. Então, quando tiramos os olhos do direcionamento que o Senhor nos deu, ficamos desorientados também. Não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar, permitimos que nós ficamos confusos. E quem não já ficou confuso consigo mesmo, muitas das vezes? Puxa, mas é isso e aquilo, tá? Muitas das vezes porque perdemos os olhos, tiramos os olhos daquilo que o Senhor nos deu. Porque tiramos o olhar daquilo que o Senhor nos mandou. Do sentido que o Senhor posicionou a nossa cabeça. Ele disse, é por aqui, e a gente foi dar uma olhadinha para os lados para ver como é que estava a situação ao nosso redor e deixamos que o caos que estava ali nos sufocasse. Nos sufocasse. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus 3, versículo 15 ao 19. Para a gente poder exemplificar melhor. Versículo 15, isso mesmo. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujo cadáver caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Perdão, gente, aqui para enxergar lá fica difícil. Assim, vou para cá. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quando o Senhor deu, o autor de Hebreus aqui, né, ele está fazendo uma menção ao que aconteceu lá no Êxodo, né? E quando ele estava retratando disso aqui, ele estava falando daquele momento em que o Senhor deu uma direção ao povo, que eles tomariam a terra, né, dos jebuseus e aquela coisa toda. Só que o que é que acontece? Quando os espias eles vão entrar na terra, eles veem a terra é boa, só que o que é que acontece? Eles começam a disseminar medo por todo o povo. Por quê? Porque o povo daquela região já estava com as suas cidades fortificadas e tinham exércitos. Apenas naquele contexto, Caleb, né, e Josué, que deu uma resposta, né, com aquilo que o Senhor esperava, né? Mas o que é que eu quero trazer aqui com isso? Aquele povo tinha visto Deus enviar pragas, né, para o Egito. Aquele povo tinha visto o mar se abrir na frente dele.
Aquele povo tinha visto comida milagrosamente cair do céu, mas mesmo assim não acreditou que Deus poderia te dar a terra. Eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram os seus olhos nos homens que habitavam aquela terra, que era forte, né? Que tinham cidades fortificadas. Então, ao tirar os olhos do Senhor, permitiram cair no engodo, no engano de que aqueles homens poderiam vencê-lo. E por isso que o Senhor se ira contra eles, por conta da incredulidade dele. Apesar de tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para eles, de que ele tinha provado para eles, eles ainda conseguiam ter incredulidade no coração deles. E muitas das vezes o Senhor nos dá um direcionamento para ir, e nós vamos, só que no meio do caminho, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente tira os olhos do que o Senhor nos direcionou e diz, rapaz, será que a gente vai chegar mesmo? Mas as ondas estão altas, a gente não vai chegar não. Mas quem liberou a palavra é o Deus que outrora já tinha acalmado o mar, já tinha feito bonança. Ainda havia incredulidade, e isso também, às vezes, é comum em nosso coração. O Senhor nos dá um direcionamento, a gente vai lá, né? Começa a caminhar mais uma légua ali com o Senhor, só que, ao invés de permanecer com os olhos firmes naquilo que o Senhor nos propôs, a gente resolve dar uma olhadinha para o lado, para ver. E aí, eu imagino aqui, isso aqui agora é minha imaginação, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Eu imagino os camaradas aqui, ó, recebeu a ordem do Senhor, vai lá, vai, né? Começa a travessia e eles ali vai para o barco. E você, Senhor, não vai entrar conosco? O Senhor não irá conosco? Não, vai, eu já estou chegando. Está chegando como? Cadê o outro barco? Né? Só tem um barco, o Senhor está ficando. Como é que vai chegar lá do outro lado? Né? Enfim, obedecer, que entendia o senhorio de Cristo, e eles agora começam, eles começam a se direcionar. Só que agora, eu imagino eles olhando um para o outro e dizer, rapaz, com essa tempestade, essas ondas que estão batendo no barco, é aqui mesmo que a gente fica. Vamos afundar. Eles tinham esquecido quem tinha liberado a palavra para eles. Eu imagino um olhando para o outro assim, dizer, rapaz, foi muito bom estar com você até aqui, porque daqui é só isso mesmo, acabou. Mas quando o Senhor nos dá um direcionamento, quando o Senhor nos envia para uma missão, e quando eu falo aqui, quando o Senhor nos dá um direcionamento, eu estou falando em tudo. Porque muitas das vezes a gente tende a colocar Deus somente dentro do ambiente religioso. E é errado dessa forma. O Senhor está em tudo. E é por isso que precisamos viver para a glória de Deus. Porque Ele está em absolutamente tudo. A sua faculdade que você almeja fazer tem que ser para glorificar ao Senhor. Porque se for para a sua vaidade, tem alguma coisa errada. Ou você não é cristão, ou você não entendeu a mensagem de Cristo. Então tem que ser para o louvor, a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O seu namoro, adolescente, tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for, é alguma coisa errada. Precisamos dar um break aí, rever. Né? Então, aqueles homens, eles acabaram de receber uma direção e estavam dentro do mar, aterrorizados, porque precisava fazer a travessia, mas ele não via como se sair dali, porque simplesmente quando eu imagino aqui eles indo, né, focado na direção que o Senhor tinha ordenado, e vem a primeira onda, bate lá, né? Dá aquela balançadinha no ar, mas eles aqui focados. Só que vem uma onda maior, entra agora dentro do barco, né? E aí os camaradas dizem, peraí, tá aumentando demais, né? E aí vem mais outra e já dá uma ribanceira lá, já derruba um no próprio barco.
Dizia, e agora deu ruim. A gente precisa tomar alguma medida, né? E aí a gente, às vezes, vê a gente tentando dar uma forcinha a Deus, né? Não, vou estabilizar aqui, vou dar uma paradinha aqui por um tempo, né? Vou dar uma paradinha e depois eu retomo, né, o caminho. Eu dou uma paradinha aqui, né? Eu não vou para a igreja esses dias, não. Vou dar uma paradinha, né? Dar uma descansada na maciota aqui. Depois eu volto, normal. Tranquilo. Aí a onda vem realmente e lhe derruba do barco. Porque você tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos da direção que o Senhor tinha mandado. E os discípulos dão essa parada, dão essa freada lá no macho, aquela freada brusca. E agora eles estão lá vendo um fantasma, né? Porque olhando para a direção errada, vai ver tudo, né? Na hora do medo. Mas, para a glória de Deus, a gente tem um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que nos permite nos alinhar mais uma vez. Como eu falei, né? Às vezes a gente olha para o caos e diz, ai meu Deus, mas como que pode uma coisa dessa? Longanimidade de Deus, bondade de Deus. Não olhe para o caos com um olhar de pesar. E agora, quando eu estou falando do caos, estou falando de tudo que está acontecendo, das guerras, em N situações que nós vivemos no mundo. Não olhe com pesar, olhe como a longanimidade de Deus. Porque se Deus quisesse, Ele poderia acabar com tudo isso agora. Mas Deus tem o interesse que o céu seja povoado com o maior número de pessoas possível. E isso tem que queimar em nossos corações também. E é por isso que Ele é longânimo. É por isso que Ele é longânimo e Ele é paciente. As consequências para aquele povo também lá no Egito, no deserto, quando eles perderam a visão do Senhor, foi ficar rodando. Ficaram ali rodando em círculo. Eles perderam a visão do Senhor, perderam o direcionamento. Perderam a direção, perderam o sentido. O trajeto que era para durar 40 dias, passa 40 anos. Porque nenhum deles ali, exceto Josué e Caleb, poderia entrar na terra prometida, que o Senhor prometeu. Exceto Josué e Caleb, aquele povo todo que entrou na terra prometida, não foi que saiu do Egito. E em Mateus, no capítulo 14, versículo 28, Jesus vai dar uma nova oportunidade a Pedro de retomar, né, a direção, o foco. E no versículo 28, está assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O Senhor diz: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com... E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mais uma vez, Deus deu uma direção. Um camarada disse: Senhor, se és tu, então me manda ir até o Senhor. E Jesus disse: venha. Rapidamente o Senhor disse: venha. Se tem fé para isso, venha. Pedro agora, e aqui é aquela parte que eu disse que porque eu acho que o barco estava parado, né? Eles tinham feito aquela manobra, o aquartelamento. E eu imagino Pedro descendo aqui com medo daquela primeira pisadinha assim, ó. Vai dar certo. Só que aí ele mantém os olhos em Jesus, só que o que é que acontece mais uma vez nessa história? Ele tira os olhos da direção que o Senhor tinha dado. Porque a nova direção que Jesus tinha dado para ele era ir até ele. Ele disse: venha, você daí venha até mim. Não é para você estar olhando para os seus amigos que estão atrás de você, não é para você estar olhando para a onda de um lado, a onda do outro, porque o caos não vai parar. O caos não vai terminar para que o propósito de Deus se cumpra. O caos vai continuar sendo caos.
Mas a direção que o Senhor te deu vai continuar sendo sua. A direção que o Senhor te deu vai continuar sendo sua. E ela só vai deixar de ser sua quando você concretizar ela. Quando você chegar até Ele. E como na outra situação, né? Primeira coisa o que aconteceu com Pedro, quando ele tira os olhos do Senhor, ele sente medo. Ele perdeu a coragem. Mas também ele perde a direção. Mais uma vez. Ele perde o sentido ao qual ele estava indo. Porque quando ele tira os olhos do Senhor e ele sente medo, ele, ao invés de ir para frente, ele estava indo para onde agora? Para baixo, ele estava afundando. Ele estava se distanciando. Mas uma coisa que é incrível nesse contexto é que quando Pedro grita, Senhor, salva-me, ali no final do versículo 30, olha o que vai dizer no versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. Peraí, como é que é isso aí? Jesus estava distante. Olha só o contexto. Jesus estava distante. Chamou ele para ir até ele. Ele vai até o Senhor. Olha para as ondas e começa a afundar. Mas no momento que ele começa a afundar, ele começa a gritar, a clamar para o Senhor. Mas na hora que ele começa a clamar, dizendo, Senhor, salva-me, Jesus estende a mão e puxa ele. Peraí, mas o Senhor não estava distante? Jesus não estava distante. Jesus nunca esteve distante de você. Assim como nunca esteve distante de Pedro, assim como nunca esteve distante dos discípulos. Ele pediu para você ir na frente. Ele pediu para que você o anunciasse. Ele nunca esteve distante de você. Assim como nunca esteve distante de Pedro, assim como nunca esteve distante dos discípulos. Ele experimentou a sua fé, apenas isso. Assim como experimentou a dos discípulos, assim como experimentou a de Pedro. Mas parece até clichê, mas o objetivo da provação do Senhor é nos aprovar. É garantir para nós que Ele está conosco. Ele garantiu, mesmo no fracasso dos discípulos, perdendo a coragem, perdendo o direcionamento, né? Temendo, tentando se salvar, temendo por suas próprias vidas, né? Desfocado daquilo que o Senhor tinha entregue para eles, mesmo com todo esse cenário, o Senhor permaneceu ali próximo a eles, para dizer, eu estou aqui. Você não está só. A direção que eu te dei, o direcionamento que eu te dei, aquilo que eu pedi para você executar, tem um grande marco, né? Não é você sozinho, é você e eu. Você só está indo primeiro para me anunciar. Mas logo, logo eu me encontro com você. Logo, logo eu me encontro com você. Porque Jesus disse, coragem, não tenha medo. Muitas das vezes a gente age com covardia, né? O Senhor nos entrega, a gente tem plena convicção de que foi o Senhor que falou conosco. A gente tem plena convicção, não. Foi a voz do Senhor, mas a gente fala, sabe o quê? Rapaz, será que foi o Senhor mesmo? Se foi o Senhor, me confirme aí. Mande uma luz do céu, faça balançar a cortina do quarto. Mas a gente tem plena convicção de que foi o Senhor. Mas a gente tem uma tendência à covardia muito grande. A gente é tendencioso à covardia. Mas eu queria dizer algo para vocês, encorajem. Encorajem principalmente uns aos outros. Porque está próxima a vinda do nosso Senhor e nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos achar que porque estamos dentro do barco, a gente não precisa chegar a Genezaré. Não é porque eu estou salvo que eu não preciso cumprir o ID do Senhor.
Não é porque eu acho que o mundo está um caos e que o mundo é perdido e que o mundo não tem mais jeito que eu devo estar tentando só salvar a minha própria pele. Eu devo ficar tentando salvar a minha própria pele. Não. O mundo está perdido, é verdade. O mundo está um caos, é verdade. Mas eu preciso me apressar para salvar o maior número de vidas possíveis. Eu preciso me apressar para tirar o maior número de pessoas da fila do inferno. Esse é o objetivo pelo qual o Senhor me deu o meu direcionamento, seja ele qual for. Eu não estou falando isso aqui para pessoas, não, ele está pregando para os evangelistas da igreja, não. Ele está pregando para aquelas pessoas que têm chamado ao pastoreio na igreja, não. É para todos que querem viver para a glória de Deus. Porque quem vive para a glória de Deus vive para anunciar o evangelho onde ele pisar. Na faculdade, na escola, até na ida para a padaria para comprar pão, ele pega a primeira pessoa que estiver passando e diz: olha, o Senhor te ama. O Senhor quer te salvar. Porque ele mantém os olhos no Senhor, ele mantém os olhos fixos em Cristo Jesus. Como manter o foco em Cristo? Ou como não perder a chama? Queimou. O amor. O apóstolo João ele vai dizer que é se aperfeiçoando no amor. Se aperfeiçoando no amor é que a gente mantém a chama acesa. A gente mantém o foco. Porque você só vai deixar de anunciar o evangelho se você considerar que ninguém mais precisa dele. Você só vai parar de ir à frente se você não acreditar que você é salvo. Se você teme pela sua própria vida. Se você acredita que você não é salvo, você para. Se você acredita que você não está salvo, você para tentar se salvar. Aí você não caminha na direção que o Senhor lhe deu. Porque foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam salvos. Eles estavam fora da água. Eles estavam dentro do barco. Mas por acreditar que eles não estavam a salvo, eles temeram a própria vida e começam a ajustar o barco para garanti-la. Se você não acredita, se você não tem convicção da salvação, você não consegue anunciá-la. Porque não é algo que você tem e a boca só fala daquilo que o coração está. Meu Deus. Enfim. A cantora Fernanda Brum, ela uma vez falou uma coisa que aquilo me chamou muito a atenção, queimou dentro do meu coração pesado na época. Ela disse que aquele cristão que dentro dele não queima o amor pelo perdido para anunciar a salvação do Senhor, ele precisa rever a sua salvação. Porque nisso consiste o evangelho. Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo a todo perdido. Porque a igreja prega o evangelho, libera o evangelho por toda parte, porque tem pressa em ver o noivo. Foi por isso que Paulo saiu igual louco por toda parte, né? Até os confins da terra, anunciando o evangelho. Foi para que o maior número de pessoas pudessem ter a Jesus, a Cristo. Foi para apressar a vinda do Messias. Porque é necessário que todos conheçam. É necessário que nós tenhamos sede de alcançar as almas.
quando entendermos que precisamos gastar a nossa vida em favor do perdido, aí a gente consegue voltar ao foco. A gente consegue voltar os olhos ao Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 16, vamos ler até o 21. Eu vou abrir aqui. Amém, igreja? Amém. Se conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor... Perdão, isso mesmo. Assim, conhecemos o amor de Deus, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo expõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, amem também o seu. Glória a Deus. Se amamos a Cristo, somos semelhantes a eles. Amém? Não podemos ver pessoas indo para o inferno e fingir que nada está acontecendo. Porque esse foi o amor de Jesus. Jesus, ele se compadeceu da humanidade que tinha se perdido e decidiu dar sua própria vida em favor da humanidade. Não temeu pela sua própria vida, né? Muito pelo contrário, abdicou de tudo que tinha com o Pai, encarnou, se fez carne, habitou entre os homens, né? E morreu em morte de cruz, uma morte humilhante. Morte que era dada apenas para ladrões, os piores tipos de ser humano que existiam na época. Mas ele se sujeitou a isso por amor. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar no amor. No amor não há medo. O contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós precisamos amar mais. E amar, tem gente que confunde, às vezes as pessoas acham que amar é gostar. Eu posso amar alguém sem gostar. Eu posso amar alguém no caminho que simplesmente eu não conheço. Imagine aqui, uma pessoa, você tá no trânsito. Você está dirigindo lá seu carro, e aí você vê um motoqueiro apressado, cruzando aquele sinal vermelho, daqui a pouco o carro vem, ele cai lá. Se você tem noções de primeiros socorros, você vai lá, né? Chega próximo da vítima, né? Presta atendimento a ela, né? Faz toda aquela regrinha básica, né, de manter a distância das pessoas, né, manter ela mais confortável possível até que a unidade de saúde chegue. Isso é o quê? Amor. Amor
porque você não conhece, por quem você não conhece, por quem você não gosta. Que você faz a mínima ideia de quem é, mas você amou no caminho. Como foi com o bom samaritano. No caminho, o bom samaritano decidiu amar um judeu. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar no amor. Nos aperfeiçoar. E tem que ser um exercício, tem que ser algo intencional. Porque à medida que a gente vai se distanciando dessa visão, quando nós vamos nos distanciando desse aperfeiçoamento, nós vamos nos distanciando da visão também. Quando nós não procuramos nos aperfeiçoar no amor, nós entendemos que o outro problema do governo. O outro é problema do CRAS da cidade. O outro é problema da instituição de caridade que existe. Mas desde que a igreja é igreja, o outro é problema da igreja. A igreja, o primeiro hospital que existiu na terra, né, foi fundado pela igreja. A igreja, antes disso, os médicos eram particulares. A Júlia tinha um problema, o médico ia até ela, na casa dela lá, e só quem poderia pagar era quem tinha muitos recursos. Mas a igreja, entendendo que precisava amar ao seu próximo como a si mesmo, ela constituiu a instituição, né, hospitalar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender os caminhos que a gente está trilhando e onde é que a gente está perdendo as direções. Quando é que a gente está, a gente estava indo bem, mas chegou um momento que a gente decidiu olhar para a tribulação ao lado, olhar para as ondas ao lado, olhar para as coisas ao lado, e a gente perdeu o direcionamento que o Senhor nos deu. Todos os dias precisamos exercitar a nossa mente. Onde foi que eu deixei, quando foi que eu deixei de olhar para aquilo que Cristo me entregou? Eu já executei o que o Senhor me entregou? Porque se eu não executei, Ele não irá me entregar nada novo. Enquanto eu não concluir a palavra que Ele já liberou para mim, enquanto eu não executar a palavra que Ele já liberou para mim, Ele não vai me entregar nada novo. Eu não vou conseguir executar nada novo. O caos, as tribulações, a perseguição não irão nos parar. As ondas não vão nos parar. E sabe qual é a consequência disso? Povoaremos o céu. Veremos a glória de Deus. As coisas que estão acontecendo nela não vão nos parar. E assim como não parou os discípulos, quando o Senhor se revelou a eles, dizendo: eu estava aqui ao seu lado. Eu estava aqui atrás de vocês, observando vocês. Eu não ia deixar vocês imergir. Eu não ia deixar em momento nenhum vocês imergir. A prova disso é que quando Pedro clamou lá: mestre, socorro! Ele pensando que eu estava longe, eu estava onde? Estava do lado dele, puxando ele para cima já. A prova disso é que quando ele pensava que eu estava longe, eu estava segurando a mão dele. Eu não precisava correr para alcançar vocês. Eu estava com vocês. Se entendermos, se conseguirmos fazer esse caminho de volta, e se conseguirmos estabelecer o foco nesse mandamento crucial, nessa ordenança crucial que o Senhor nos deu, de que é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, se estabelecermos o foco na visão principal de ser igreja, nós teremos o sucesso que os discípulos tiveram. E eu queria convidar vocês a gente ir lá em Mateus 14, no versículo 32. Vamos ler até o 36.
Mateus 14, versículo 32, vamos ler até o 36. Amém? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Para quem estava aqui na quinta-feira, na confraternização dos jovens, vai entender aí o que é que esse tocar na borda do manto do Senhor significa aí. Glória a Deus, aí só para os fortes, aí só para quem veio, viu? Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que neles tocaram foram. Glória a Deus. Quando focamos no Senhor, quando retomamos a visão, quando restauramos o foco, a consequência disso é desfrutarmos da obra que o Senhor tem para nós, para realizarmos. Aqueles homens viram a glória de Deus, porque restabeleceram o foco. Aqueles homens viram a glória de Deus, porque retomaram a direção certa. E quando restauraram a direção e caminharam na direção certa, convergiram na direção certa, eles conseguiram ver a glória de Deus. E é para isso que o Senhor nos chamou, para ver a glória dEle. Para ver a glória dEle. Para participar da glória dEle. Foi para isso que o Senhor te chamou. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga assim aí. O Senhor te chamou para participar da glória dEle. Você crê? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.